Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos pedir graça ao Senhor para dar sequência àquele assunto que nós já iniciamos. Já temos aí umas 3 sessões que nós temos falado sobre esse assunto e vamos dar sequência a esse assunto com a graça do Senhor. Senhor, nós nos encomendamos à Tua graça, Senhor, reconhecendo que precisamos da Tua ajuda, precisamos que o Senhor nos ajude a acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Toma esse ambiente em Tuas mãos, nos conduza a Ti mesmo, Senhor, nos dê a delicadeza, a sensibilidade necessária para tocar nos assuntos que nós precisamos tocar nessa manhã na presença do Senhor, com temor e tremor e reverência diante do Senhor. Nos ensina a falar a Tua palavra, Senhor, e nos guarda de todo ataque, toda a sutileza do nosso adversário que tem se preparado nessa manhã para roubar essa palavra. Guarda-nos e nos conduza a Ti mesmo, em nome de Jesus, para que juntos possamos ser edificados diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, nós temos falado esses tempos a respeito dos dons que o Senhor, quando foi assunto aos céus, Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas que guerra tem se desatado durante todos esses séculos? Porque o inimigo, ele pensou que ele iria parar o Senhor, mas não parou. O Senhor ressuscitou, mas não só isso, Ele ascendeu e Ele foi entronizado na majestade. Mas de lá, Ele concedeu dons aos homens e a guerra persiste. Nós andamos falando sobre o cessacionismo, mas ontem me veio uma lembrança de alguns outros ardios que o diabo continuou usando durante os séculos para barrar esse assunto dos dons. Clericalismo. Outro assunto para dividir o povo. Tem os clérigos e tem os leigos. Mas eu vejo nesses dias em que estamos vivendo uma outra tendência, uma outra roupagem no clericalismo. É que agora, nós somos todos irmãos. Então, agora, todos nós também teremos títulos. Uma grande maioria e outra pequena maioria não. Há umas coisas sutis que vão acontecendo nesse assunto, nessa guerra, para impedir de fato a efetividade dos dons. Por quê? Porque a finalidade do exercício desses dons é a edificação. Então, quando o Senhor, Ele estava entre nós, lá, Mateus 16, se eu não estiver enganado, 16, 18,
o Senhor diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, contra essa igreja edificada. Mas, sabendo o Senhor aos quais Ele havia chamado, incapacitados, não podiam servir a Deus de maneira nenhuma, naturalmente falando, não tinha nenhuma saída, nenhuma salvação para que nós pudéssemos servir a Deus. Então, quando Ele sobe aos céus, Ele leva cativo o cativeiro, então Ele tem que cumprir a palavra dEle. É um risco que Ele estava correndo, que corre até hoje, porque concedeu dons àqueles incapacitados, porque Ele chamou esses, e era esses que Ele queria capacitar para que a sua igreja fosse edificada. E daí nós entendemos a guerra durante os séculos: clericalismo, cessacionismo. Não, os dons foram apenas para o primeiro século. Irmãos, são ataques ferozes contra a edificação, porque o inimigo sabe que na economia de Deus Ele nos salvou, nos chamou, mas para a sua edificação Ele confiou dons a homens fracos, limitados. Ele correu risco, mas investiu. Ele concedeu dons aos homens. E hoje, com a graça do Senhor, eu queria entrar naquela passagem que eu tenho falado para os irmãos, de Efésios 4, do 1 ao 16, mas antes disso, vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 1, verso 1. Eu, quando estava analisando esse texto, fui levado a Efésios 1, 1 e Efésios também 3, 1. Aqui diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Deus queria que Paulo fosse apóstolo. E Paulo não faz outra coisa a não ser reconhecer que ele havia recebido um dom da parte de Deus. Não para a glória própria, não para se autopromover, mas tão somente reconhecendo que aqui ele havia recebido graça para ser apóstolo. E aí então ele recebe essa graça e Deus começa a trabalhar com ele, ele começa a entender que de fato aquilo Deus havia dado a ele, que ele precisava ser cuidadoso, porque era de Deus, mas ele tinha responsabilidade com o que ele havia recebido. Ele não fala aqui para se autopromover, mas sim para reconhecer que era fraco e que Deus havia concedido a ele aquele dom para a edificação, como ele fala em outras passagens. É para a vossa edificação, não para a destruição. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Mais adiante, no 3:1, ele fala: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Veja só, ele vai descendo. Ele reconhece que recebeu uma graça, mas agora ele se coloca no seu devido lugar. Ele sabe que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Ele é prisioneiro por causa de uma causa, por causa de uma vocação, por causa da visão que ele teve. Ele se torna prisioneiro. Ele agora começa a perceber que ele precisa. Ele coloca a toalha, ele coloca a bacia com a água para lavar os pés dos irmãos. Ele reconhece que ele recebeu um dom para a edificação,
para a exaltação daquele que foi entronizado e que tinha dado a ele esse dom. E ele estava ali a serviço, ele era prisioneiro. Ele não estava ali para proclamar a si mesmo, nem trazer glória para o seu próprio ministério. O que o fazia era em submissão de um prisioneiro. Ele chegou ao ponto de reconhecer o chamado que ele havia recebido e a quem ele estava servindo, e ao serviço de quem ele estava, enquanto aqui nessa terra. Eu queria ler com os irmãos, antes de entrar no nosso texto, Salmos 34, 5. Salmos 34, 5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Tem uma outra tradução que diz: olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. O que nós precisamos, nós já vimos falar, nós falamos antes que com os nossos olhos fitos no Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. E aqui o Salmos 34, 5 diz: olharam para Ele e foram iluminados. Irmãos, como nesse dia nós precisamos olhar para Ele. Nós carecemos de iluminação espiritual, e seus rostos não serão confundidos. Aí você lembra daquele versículo que nós falamos antes? Afastai-vos de mim, aqueles que ele havia chamado, eu não vos reconheço. Mas espera aí, irmão, mas o moço não tinha sido salvo? O moço não já ia entrar no reino? Mas agora o Senhor fala uma palavra dura: não vos conheço. Por que eu não vos conheço? Houve confusão naquelas afeições daquele servo. Ele não parecia, ele não carregava a imagem do Filho de Deus. Ele foi confundido no meio da multidão. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Naquele dia, quando o Senhor vier, que se apresentar, e que nós iremos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, será que nós iremos sair da presença dele envergonhados? Porque naquele dia ele vai buscar a imagem do seu Filho em cada um de nós. Mas se nesses dias aqui nós estamos olhando para ele, para sermos iluminados, naquele dia nós não seremos confundidos. Esse é um perigo que nós corremos nesses dias. Olharam para ele e foram iluminados, começaram a receber iluminação, começaram a se arrepender, começaram a depender do entendimento que lhe vinha através das Escrituras, não se apoiando no seu próprio entendimento. Desses, naquele dia, os rostos não serão confundidos, porque eles conhecem o seu Senhor, e a imagem do seu Senhor, ela é expressada, ela é replicada, ela é expressada nesses queridos irmãos e irmãs que estão olhando para ele nas horas da noite. Eles estão olhando, eles estão sendo transformados como pelo Senhor o Espírito. Como nós precisamos nesses dias estar olhando para ele, não para as nossas circunstâncias, mas precisamos olhar para ele, para sermos transformados. Então, vamos, com a graça do Senhor, dar uma olhada nesse texto de Efésios 4, do 1 ao 16, conforme o Senhor nos conduza nessa manhã. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Ele continua insistindo, ele é prisioneiro. O dom que ele recebeu do Senhor, e sobre o que ele vai discorrer agora,
ele reconhece que está a serviço do Senhor. Que o dom que ele recebeu tem um propósito em vista. E ele reconhece a quem esse Senhor, quando subiu às alturas, ele concedeu esse dom. Ele sabe quem é essa pessoa. Pelo Espírito ele começou a entender quem era essa pessoa que havia recebido esse dom. Então agora ele reconhece que ele precisa ser prisioneiro, porque senão ele vai fazer desordem com esse dom que ele recebeu. Ou ele vai construir um império, um reino a seu próprio serviço, um reino particular, como às vezes acontece, um reino particular para si mesmo. A pessoa recebe um dom, mas ela não entende, e ela começa, em nome daquele dom, a construir um reino particular em torno de si. Todos estão ao seu redor, ao seu serviço. Isso é perigoso. Então, Paulo aqui se coloca na posição de alguém que de fato entendeu, porque recebeu um dom da graça de Deus para ministrar a igreja de Deus. Então, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Ele não está solto, ele tem uma visão, ele tem uma vocação, a qual ele deve total submissão a esse Senhor que o chamou. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Interessante, aqui ele vai falar nesse texto, nessa porção das Escrituras, a respeito dos dons. Mas o interessante é que ele começa lá, ele reconhece que ele é um apóstolo, no capítulo 1, versículo 1. No 3:1 ele fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, já não tem mais vontade própria, ele precisa submeter os seus desejos, os seus anseios, os seus anelos, as coisas que ele acha que deve fazer com esse dom, com a vocação, com o chamamento dele. Ele reconhece que ele precisa estar naquela posição aos pés do Senhor, submetido aos desejos do seu Senhor. Então aqui fala, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Antes de qualquer coisa nós somos vocacionados. Interessante, quando eu ouço essa palavra, que eu me remonto no tempo, às vezes que eu vi essa palavra, que deveria ser uma palavra mais utilizada entre nós, eu percebo, aí eu me lembro, sabe de quem? Que eu me remonto? Os noviços, as noviças, aquele padre que não está no início da sua carreira, e eles falam com uma maneira tão convicta, eu fui vocacionado pelo Senhor. Mas e nós? Nós também fomos vocacionados, irmãos. Todos nós somos vocacionados. Nós devemos submissão ao Senhor. Ele nos vocacionou. E a nossa vida não gira somente em torno da nossa profissão, do nosso trabalho, das nossas responsabilidades. Fomos chamados com vocação e iremos responder. Cada um de nós iremos dar conta dessa vocação. E eles falam isso de uma maneira tão bela, eles falam assim, eles compreenderam o sentido da palavra vocação. Não, porque eu fui vocacionado, quando eu entendi a minha vocação, se separou de tudo, foi lá para o convento, começou e tal, e se separou, mas nós nos convertemos, agora eu sou crente. Amém. Mas não é só isso. Temos que prestar atenção à vocação que todos nós somos chamados. Isso vai além dos nossos estudos, da nossa profissão, está acima de tudo. E Paulo, quando começa a falar de dom, chama a atenção para esse assunto: vocação. Para essa vocação, Ele concedeu dons para nós atendermos essa vocação. Ele não nos deixou órfãos. Ele preparou toda uma provisão
para todos aqueles que foram chamados. Não nos chamou para inventar a roda, nem a pólvora, nada disso. Como diz lá, que o Senhor nos preparou as boas obras de antemão para que andássemos nela. Nós não temos que inventar nada não, irmãos. Nós só precisamos caminhar juntos, todos aos pés do Senhor, e o próprio Senhor vai testificar do chamado de cada um. Como nós precisamos aprender isso? Mas nós só iremos reconhecer graça nos outros, chamamento, quando o Senhor começar a nos mostrar quem nós somos e o que nós recebemos. É quando você olhar para o outro, você vai dizer: ô Senhor, ali tem a tua graça, ali tem chamado. Porque eu, igual ao meu irmão e a minha irmã, tenho dificuldades, tenho problemas, mas você reconhece que Deus te usa e reconhece que Deus usa o outro. Por quê? Porque você já começa pelo Espírito ser conduzido a perceber quem você é. Então você não vai mais ficar procurando as coisas no outro. De que se queixa o homem mortal? Queixe-se dos seus próprios pecados. É um assunto que a gente precisa aprender. Queixe-se dos seus próprios pecados. Como se não houvessem tantos. Aí a gente às vezes está nas horas extras, vaga, buscando o outro, buscando as coisas no outro. Parece que a gente não tem tempo para se debruçar diante do Senhor e perceber quantas fraquezas há em nós. Com isso eu não estou dizendo que o outro não precisa ser exortado, ok? Precisa ser admoestado, não estou dizendo isso, prestemos atenção. Mas que possamos estar diante do Senhor. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, sem exceção. Todos foram chamados com uma vocação específica. Todos, sem exceção. Talvez você não compreenda o seu chamado. Esse deve ser um assunto que deve nos levar às lágrimas, aos pés do Senhor. Do irmão e da irmã mais novo convertido aqui ao mais velho, isso deve nos levar aos pés do Senhor, para compreender o meu chamamento. Às vezes nós não entendemos, irmãos, porque muitas coisas não estão se encaixando na nossa vida. É na vida profissional, é nos estudos, é nisso e naquilo, e às vezes continuamos dando murro em ponta de faca a vida toda, porque não entendeu ainda o chamamento celestial, a vocação. Quando nós nos rendermos ao Senhor e começarmos a compreender o nosso chamado, nós iremos começar a entender o porquê de algumas coisas na nossa vida. Essa semana eu estava mais uma vez meditando naquele texto lá de Provérbios. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele, e somente Ele, endireitará as tuas veredas. Reconhece-o. Às vezes você não entende, Senhor, aquele negócio lá 5 anos atrás, aquele outro há 10, aquele evento há 15 anos, aquele evento há 30, aquela palavra que eu vi lá há uns 30 anos atrás, aquilo que eu ouvi ontem, aquele assunto, essa circunstância que eu estou envolvido. Tem governo aí, irmãos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus está, o assunto é a nossa miopia espiritual, que não consegue ver o Senhor nos assuntos. Aí o problema está com a mulher, com o marido, com o cachorro, com o vizinho, com os irmãos, com a irmã que me olhou atravessado semana passada, aquele irmão que me disse isso, aquela irmã que me disse aquilo. Você não entende que você tem um chamado e que você precisa atentar para ele. Enquanto você não atentar, Deus, na sua soberana misericórdia, ainda interage nos assuntos, coloca a mão dele aí. Você está no assunto, você está já na beira da pista e chamando os motores para dar uma subida. O Senhor deixa uma pedrinha cair lá no...
na turbina, e aí tem que abortar o levante daquele voo. E quantas vezes isso tem acontecido na sua vida, irmãos, na nossa, na minha? E a gente está procurando um culpado, correndo atrás. Rapaz, deve ser isso, deve ser aquilo outro. Não, deve ser aquele irmão. Não, deve ser os irmãos do presbitério. Deve ser... Irmão, vamos parar com isso. Reconhece em todos os seus caminhos significa que o Senhor está aí nos seus caminhos e nos meus. O problema está na nossa miopia espiritual. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Quando você reconhecer, é o Senhor que estava com a mão naquele assunto, você começa a meditar, você se arrepende, você se humilha. Aí Ele, e somente Ele, pode endireitar as nossas veredas. Quando nós o reconhecemos em nossos caminhos. Quando não o reconhecemos, esses assuntos eles vão passando anos, décadas, e as coisas, você vai vivendo uma vida de qualquer maneira. Você começa a focar em coisa aqui, coisa acolá, uma coisa não dá certo, outra coisa dá errado, e as coisas vão degringolando, e lá vai você sempre encontrando centros falsos. Por quê? Porque nós não temos atentado para a vocação que nós somos chamados. E todos nós somos necessários para a edificação. E talvez nessa altura do campeonato o diabo esteja aí lançando alguns sofismas na sua mente de que você não presta para nada. E não presta mesmo, nós não prestamos. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você ver isso aos pés do Senhor. Muda totalmente. Uma coisa é você ficar lá prostrado em si mesmo, e outra coisa, o Senhor vem a você com maior amor e carinho e coloca um espelhinho para você ver quem você é. Por quê? Um versículo que eu tenho sempre meditado: o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E é um assunto que nós não entendemos. A gente pensa que a gente vai estar, opa, Deus vai me usar e tal. Sim, Ele usa, mas às vezes você não entende a engrenagem das coisas. Quanto mais poder Deus vai conceder, pode preparar, porque esse poder só se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não se aperfeiçoa quando você está se sentindo bem, que você está forte. Aí tem concorrência. É o poder de Deus e a sua força humana e a sua carne. Mas o poder, ele tem que se aperfeiçoar na fraqueza. E aí Deus vai usar tudo que for necessário para que esse poder se aperfeiçoe na fraqueza, para que depois que aquele vaso for usado, ele saiba quem é essa pessoinha aí que Deus está usando. E aí ele vai começar a tirar a mão das coisas e deixar que toda a glória chegue no trono. Mas é um processo, às vezes a gente não entende, mas nós precisamos atentar para a nossa vocação. Todos aqui sentados estiverem ouvindo, todos que um dia confessaram o Senhor, foram chamados, foram vocacionados. Se eu não entendo essa vocação, se eu entendo pela metade, seja qual for o nível de entendimento da minha vocação, eu preciso ir para os pés do Senhor, para eu entender. Quando Deus me usa, quando Deus não me usa, quando eu tenho liberdade, quando eu tenho restrição no assunto. Mas tudo isso, como diz o apóstolo, primeiro ele sabe, ele reconhece, sem nenhum orgulho, que Deus concedeu graça e que ele agora é apóstolo pela vontade de Deus. No 3:1 ele já vem falando que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. E agora ele diz: prisioneiro no Senhor. Prisioneiro. Do início ao final da sua vida, ele era prisioneiro de Cristo Jesus.
porque o chamado dele era muito grande. Ele precisava estar restringido, porque o poder, a graça que Deus deu a esse apóstolo era gigantesca, extraordinária. Aí você entende por que ele tem que ser prisioneiro de Cristo Jesus? Para ele não se expandir além daquilo que o Senhor permitiu a ele. E vai fazer o mesmo com cada um de nós, sem exceção. E quanto mais nós nos achegarmos ao Senhor para entendermos essa vocação, mais nós seremos iluminados, para que naquele dia os nossos rostos não sejam confundidos, seja vista outra imagem em nós, que não seja o Filho de Deus. Então, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade. Agora você entende porque Paulo é o prisioneiro de Cristo Jesus? Com toda a humildade, sabendo que o Senhor dele é quem governa e é o único digno de receber toda a honra, glória e louvor quando ele estiver exercitando aquele dom para a edificação dos santos, quando ele estiver com a água e a toalha se cingindo para lavar os pés dos irmãos. Veja esse assunto como é interessante. Ele vai falar, vai discorrer sobre a vocação, vai falar sobre os dons, mas ele tem que falar que ele é prisioneiro. Ele não está por sobre os irmãos, ele não quer se sobressair, ele apenas chama a atenção de que ele não merecia e ele recebeu o dom. Ele é apóstolo, mas ele é prisioneiro, ele precisa de restrição. Deus vai usar ele grandemente na Ásia, na Europa, mas ele não esquecia, o Espírito Santo estava lembrando o tempo todo que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele era um homem limitado, como todos nós, mas só que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, e dentre eles Paulo olha para aqui e diz: meu Deus, eu só quero ser prisioneiro de Cristo Jesus, eu não quero mais nada nessa vida, eu quero ser prisioneiro dele, para que esse poder se aperfeiçoe em mim, para que outros também sejam ganhos por essa visão e se tornem prisioneiros de Cristo Jesus, e não venham fazer o que querem com o dom que Deus deu a cada um. E se nós não entendermos a nossa vocação, nós não saberemos como utilizar os dons que Ele deu para atender a essa vocação. Pessoas que não podiam, não podem e nunca poderão, a não ser que sejam colocadas em Cristo, servir a Deus. E nessa terra, antes só vivíamos no mundo físico, só tateávamos as coisas que vinham no mundo físico. Agora você nasce de novo, você entra em uma nova atmosfera, você começa a perceber as coisas do mundo espiritual. E para a edificação essas coisas são necessárias. Ele dá dons para nós nos movimentarmos dentro dessa nova esfera espiritual. Para atendermos essa vocação, Ele nos capacita, Ele nos dá dons para nos movimentarmos aí para a edificação. E aí você vê a guerra nos séculos, clericalismo, cessacionismo, os extremos. De um lado agora já está os pentecostais, do outro só está aqueles agora que só querem a palavra, e as coisas vão se subdividindo de dois em dois e par em par o tempo todo, irmãos. E nós precisamos da graça, precisamos olhar para Ele, para sermos equilibrados. No meio dos dois querubins, nós precisamos olhar para Ele, entendermos por revelação o que Ele quis quando Ele subiu às alturas, levou cativo aquilo que nos aprisionava, nos impedia de servir a Deus, e além disso íamos para a eternidade sem Deus, para o inferno. Tudo isso nele foi vencido. Ele levou cativo o que nos prendia, mas não só isso, Ele concede dons.
E esses dons têm a ver com vocação, tem a ver com o nosso chamado, com o nosso serviço. Nós não podíamos. Aí Deus chama aquele irmão, chama aquela irmã e dá aquela graça específica para atender aquela vocação. Ele não nos deixou aqui à mercê de nós mesmos. Ele capacitou com dons. Quando ele subiu, ele encheu o céu. Aleluia! A cada um de nós, irmãos, cada um de nós, ele concedeu um dom específico. Nós já falamos na nossa última reunião. Nós precisamos aprender a operar juntos. Precisamos entender os vínculos que ele criou uns com os outros. O quanto que eu preciso de complemento, e também Deus me usa para complementar outros, e aí os assuntos vão chegando para o lugar, e aí o inimigo entra para tirar o balanço disso, para levar a pessoa a ser uma estrela solitária, a agir sozinha. Então, com toda a humildade e mansidão, ou seja, precisamos entender essa vocação. Precisamos entender que foi Ele que, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e Ele deu dons aos homens. Lembro agora de irmão Paulo Bornelli, essa semana eu estava lembrando dele, e ele falou uma coisa em Contagem que eu nunca esqueci. Se tem uma coisa nessa face da terra que humilha mais o orgulho humano, é a graça divina. A graça divina humilha o orgulho humano, porque nós recebemos dele essa capacitação. Essa capacitação não está em nós, porque quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, aquilo que nos cativava, tudo que era empecilho, ele levou cativo, porque aqueles que ele chamou, todos que foram chamados, não tinham nenhuma possibilidade, porque estavam mortos seus delitos e pecados, não tinha nada a ver e não compreendia nada do mundo espiritual. Agora ele concede dons a esses, para se movimentar aí, porque ele havia dito: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, ele tem que cumprir a palavra dele, e ele cumpriu. E essa obra está ainda em processo. A edificação continua. Mas não podemos esquecer da nossa vocação. E que ao nos vocacionar, ele concede capacidades, medidas específicas para cada irmão e irmã estar envolvidos nessa edificação. Suportando-vos uns aos outros em amor. Aí eu vou pegar a ponga de Luciano, semana passada, falando, suportando, dando suporte ao outro em amor. Ou seja, um irmão é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, precisa cingir-se da toalha, colocar a bacia e a água. Ele continua sendo apóstolo, mas agora é prisioneiro do Senhor. Vai lavar os pés dos irmãos. Todos. Então, suportando-vos uns aos outros em amor, dando suporte, sabendo que aquele vaso fraco, limitado, problemático, mas só que o Espírito vem no seu interior e lembra. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse irmãozinho, essa irmãzinha aí, coloca a toalha aí, coloca a bacia e a água. Vamos dar suporte a eles. Vamos prepará-los naquilo que eles receberam para irem adiante, a não ver os outros segundo a carne, mas conforme o Espírito, entendendo as coisas espirituais, exercitando o Espírito para compreender o seu chamado. Você começa a entender o seu, é assim, Senhor, que responsabilidade. Aí você vai ficar mais preocupado com o outro. Aí você vai lavar os pés dos irmãos e das irmãs, porque você compreendeu o seu chamado. Pelo Espírito você já sabe quem você é.
que você não pode se movimentar, você não pode falar a palavra, você não pode exercitar nenhum desses dons, mas quando você vê a graça de Deus, você se rende, você sabe quem você é, então você começa a ficar entendido e está apto a lavar os pés dos outros, independente de quem seja. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos uma unidade no Espírito que precisa ser preservada com vínculo, o vínculo da paz. Precisamos ter paz uns com os outros para preservarmos essa unidade do Espírito, para que nós não nos dividamos. Eu tenho unidade do Espírito, você tem, nós temos, mas aí nós não temos paz uns com os outros e nós não podemos correlacionar as coisas. As coisas ficam ilhadas, mas nós estamos em um grande rio, mas nós precisamos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Há uma unidade no Espírito, no vínculo da paz. Precisamos ter vínculos de paz. Precisamos levantar as bandeiras brancas, a figura do que nós temos aqui, né? Levantar a bandeira. Ô irmão, irmã, somos de paz, somos amigos, estamos nas mesmas trincheiras, nas mesmas fileiras, estamos no mesmo exército, estamos na mesma batalha, temos um inimigo único, mesma família. Vamos nos render aqui aos pés do Senhor. Nosso general é Cristo. Vamos nos render aos pés dele, para nós enxergarmos melhor. Eu enxerguei lá a posição do inimigo, mas junto com você me traz um detalhezinho que eu não estava prestando atenção. Irmão, chegou, irmão, ele está ali naquela trincheira, mas tem outros que estão em cima das árvores, e você estava lá para ir na trincheira. Aí você vai na trincheira, quando você tiver o da árvore derruba você. Mas o irmão que a gente levantou a bandeira da paz, ele viu que havia inimigo nas árvores. Ele chega, irmão, chega aqui, você está querendo ir ali, o nosso propósito é único, mas eu percebi que você só está vendo os que estão na trincheira. Tem gente nas árvores que vai lhe atirar e vai lhe derrubar. Então vamos traçar uma estratégia nova aqui, para a gente tanto atacar os que estão entrincheirados, como aqueles que estão na árvore que pode nos derrubar. E por aí vai, e às vezes o outro conhece bem de trincheira, e o outro só viu na árvore, mas ele entende de que aquele entrincheiramento ali na frente tem algumas coisas que o outro não viu, porque eles levantaram a bandeira no vínculo da paz. Porque já há uma provisão, já há unidade do Espírito, nós não fabricamos nada, nós apenas precisamos criar vínculos de paz. As barreiras precisam ser derrubadas. Há somente um corpo. Aí começa, interessante que aqui ele começa a falar de unidade. Ele não vai entrar no assunto dos dons direto. Ele fala da vocação. E ele vai entrar com mais detença aqui na unidade, falando da Trindade Santa, da onde nós aprendemos sobre o que é ser corpo, o que é vivermos juntos, o que é nos amarmos. Quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. E ele aqui começa: há somente um corpo e um espírito. Você não está num corpo diferente, irmão, nem irmã, nem eu. Há somente um espírito que habita em ti, que, como diz aquela canção, mora em ti e mora em mim. Porque o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. E hoje eu posso amar-te, irmão santo, e sei também que tu me amas, porque o amor de Deus ha sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu tenho um Espírito habitando em mim, você também tem. Precisamos do vínculo,
Então há somente um corpo e um espírito. Esse mesmo espírito que está em ti, que te guia, que te conduz, é o mesmo que está em mim. Nós não precisamos inventar nada. Precisamos ter vínculo de paz. Como também fostes chamados. Ó, o chamamento de novo, ele volta a atenção ao chamado que foi feito a esses amados irmãos e irmãs, a todos nós. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ele repete de novo, digamos que 3 vezes. Lá no 1 ele fala vocação, agora ele fala de chamado no 4, e no mesmo versículo ele fala uma só esperança da vossa vocação. A vocação que você tem é para uma só esperança, mas no outro irmão também, e na outra irmã, e em todo mundo. Então, interessante como o Espírito lida com as coisas. Às vezes nós gostamos, e os assuntos dos dons é para edificação, mas tem que ter um ambiente propício para que esses dons eles atinjam o seu propósito principal e a sua função central, que é edificação, render glória e louvor e adoração àquele que está sentado no trono, porque Ele concedeu esses dons. Então, fomos chamados uma só esperança da vossa vocação. A esperança única da vocação de cada um de nós é Ele. Há uma só esperança. Todos nós aguardamos novos céus e nova terra. Mas enquanto aqui, o nosso Senhor disse que iria edificar a sua igreja. E nós fomos vocacionados. E nós temos essa esperança. Mas a esperança precisa estar agindo em nós, todos. E aqui o Espírito, o apóstolo pelo Espírito está nos levando a ver que há unidade nos assuntos que nós precisamos preservar, se nós queremos de fato utilizar o dom da maneira adequada. Esses itens aqui não podem ser negligenciados nenhum. Por quê? Porque vai haver ministração, suporte e ministração mútua. E se um não se relaciona bem com o outro, a ministração ficou interrompida. Eu não posso receber do meu irmão não pode receber de mim, não recebo da minha irmã, a outra irmã não recebe da outra irmã. Como é que fica isso? Todo mundo tem dom, mas falta o amor. O ambiente, Paulo está falando lá em Coríntios, mas eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E ele fala da nota do amor. E o diabo, ele já viu, ele entende toda essa arquitetura, e nós precisamos entendê-la, os caminhos. Então ele vai atacar o quê? Ele não vai atacar as manifestações dos dons. Ele vai te levar para ser isolado, independente, autossuficiente, dividido, em facção, em partidarismo, porque isso vem à tona e manifesta-se falta de amor, carne. Então, se ele consegue isso, pode manifestar o dom aí como você quiser, porque ele sabe que naquele dia nós iremos chegar diante do Senhor e nós podemos dizer: Senhor, em teu nome, Senhor, eu falei a palavra, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, mas você não atentou para o amor. É o vínculo que nos mantém. Então os irmãos entendem? Conquanto sejamos tão espirituais, tão maduros, que sejamos dotados, mas se nós não compreendermos que nós estamos vinculados, que nós estamos vinculados em uma unidade única no Espírito, que nós precisamos mantê-la, é ineficiente a minha e a sua, o meu e o seu exercício do dom torna-se ineficiente, porque falta-nos amor. Você entende onde é o princípio e a base onde o inimigo quer entrar?
Aí fica mais fácil. Eu tenho um dom, a igreja reconhece, e a gente se manda, ô irmão ali e tal, é isso e aquilo, é profeta, é não sei o que, é missionário, é tanta coisa por aí. É isso e aquilo, mas isso aqui, sem amor, é uma casa construída sobre areia. O Senhor deu dom, sim, amém. Os dons são irrevogáveis, como nós vimos. Mas Paulo está chamando a atenção de um caminho sobremodo excelente, que é o amor. E se nós não estamos ministrando em amor uns aos outros, se a minha ministração foca, eu tenho um reino particular, separado, porque agora eu sou tal, a irmã lá diz eu sou a tal, e aí começa aquela coisa, e a coisa começa a se movimentar, e isso começa a gerar divisão. Divide, e vai dividindo, e vai dividindo. Olha que Paulo, Pedro e... eles falaram lá em Atos, Paulo, Pedro e o outro é de quem? Apolo, não eram divididos. Interessante, eles não eram divididos, mas os irmãos estavam se dividindo por causa deles. Entenda isso, irmão. Os irmãos tinham o mesmo espírito, a mesma caminhada, caminhavam junto. Um recomendava, eu recomendei que Apolo fosse, mas Apolo não quis ir. Os irmãos estão ali naquela comunhão, na obra, aí os irmãos juntos, no mesmo espírito. Mas os irmãos têm predileções na carne e se dividem, não porque os irmãos querem que eles se dividam, mas porque os irmãos não entendem que eles são escravos do Senhor, servos a serviço das igrejas. Veja como é a nossa carne, irmãos. Então, sem entender esse fundamento, essa base, essa rocha que é Cristo, como diz lá, cada um veja como edifica. Opa! Se você colocar madeira, palha e feno, manifesta será a sua obra, a nossa obra naquele dia. A intenção do coração que você queria ao ministrar vai ser manifesta naquele dia. O fogo vai queimar. Se tiver só esses materiais, eu não sei nem se vai ficar cinza, viu? Não vai ficar nada aí. Agora, se for ouro, prata e pedras preciosas, vai se tornar manifesto e o fogo vai passar e essas coisas vão ficar intactas lá, porque a natureza é divina. Então, se nós não edificamos no fundamento correto, o Senhor deu dons, mas eu não estou andando em amor, considerando uns aos outros superior a mim, entendendo que eu sou tão fraco quanto o outro. Quando eu vejo a fraqueza do outro, eu já começo a orar para mim tremendo, e depois eu oro por ele. Entender que a dificuldade que ele passa hoje, eu passei ontem, ou irei passar amanhã. Então, sem essa fundamentação, se movimentar em dons, o diabo não vai se importar com isso. Porque ele sabe que o essencial, e Paulo está falando, é o amor. Como que eu vou ministrar o meu irmão se eu não amo ele, irmãos? Como é que é isso aí? Explica. Como que eu ministro? Embora nós possamos colocar uma capa, amado irmão, eu te amo no Senhor, mas no coração, e o mundo espiritual não vê as coisas como a gente vê, tá, irmãos? Nós vemos a capa e nós ficamos empolgados. Você viu, rapaz, como aquele irmão ama o outro? Mas você viu o exterior. Mas no mundo espiritual não tem essa capa, é ver realidade. E aí, há somente um corpo e um espírito. É só um corpo, é só um espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só uma esperança da vocação de todos nós, uma só esperança. Não buscamos coisa diferente, não temos esperanças diferentes, nós só temos uma única esperança. Há um só Senhor, falou aqui do Espírito, agora vem falando que há um só Senhor, um só soberano, Quírios, sobre todos nós, nossa cabeça, há um só.
Nem eu posso, nem nós podemos nos colocar aí. Esse lugar é só dele, só ele é a cabeça. Há um só Senhor, uma só fé. Interessante isso aqui, né, irmão? Vem falando de unidade das coisas. Primeiro fala da unidade na Trindade, depois fala da unidade das coisas que há em nós, em cada um em particular e coletivamente, mas que cada um tem uma só fé, um só batismo. Em tudo nós temos uma única coisa. Esse texto aqui chama-nos a atenção. Um só Deus e Pai, Espírito, agora o Senhor e agora o Pai. A unidade na triunidade. Um só Deus e Pai de todos. Pai de todos. Não tem ninguém que não seja filho dele, que tenha uma outra filiação diante dele, é só uma só. O qual é sobre todos que foram chamados, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Olha o assunto, olha a nota. Não somente age através dos irmãos, age também através das irmãs. Age por meio de todos. Nós ouvimos bem a palavra falando, age por meio de todos. E está em todos. Todos nós temos uma herança única, uma vocação única, uma só fé, um só batismo, uma só vocação, uma só esperança. E precisamos, no meio de tudo isso, para edificarmos adequadamente com os dons, estarmos no terreno do amor. Não pode faltar. Por causa do horário, eu vou ficar por aqui. E a gente vai entrar, se Deus nos conceda a graça, semana que vem, avançarmos um pouco mais do verso 7 ao 16 e vermos mais especificamente esse assunto, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Gratidão a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela provisão do Teu Espírito, que nos conduziu nessa manhã, Senhor, nos surpreendendo com a Tua graça, Tua tão doce graça, Senhor. Obrigado pela provisão que nós temos no amado. Muito obrigado, bendito seja o Teu nome, e continua nos ajudando a considerar esses assuntos com delicadeza na Tua presença, com temor e tremor, para que juntos possamos ser edificados na Tua presença, nos ajudando a permanecermos no terreno do amor, para que possamos utilizar os dons para a edificação baseado no amor. Esse vínculo que nós precisamos preservar, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ajuda-nos a entender esse assunto dos vínculos e termos paz uns para com os outros, para que possamos exercitar os nossos dons em amor, para que haja uma edificação plena e que o Senhor tenha lucro e que a Tua noiva seja preparada para aquele dia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo.